O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria quando nós, unidos ao salmista, a gente proclama essa verdade: bendito é o Senhor Deus, o meu rochedo, a minha rocha, aquele que eu deposito a minha confiança, aquele que eu deposito a minha esperança. O Evangelho de Mateus, ele fala do homem prudente e do homem imprudente, daquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Quando o salmista diz: bendito é o Senhor, o meu rochedo, devemos nos perguntar onde, sobre o que nós estamos construindo a nossa casa, sobre o que nós estamos construindo a nossa vida, sobre o que nós estamos construindo a nossa família, os nossos projetos. Muitas vezes nós construímos aquilo que é fundamental, a nossa vocação, as nossas escolhas, aquilo que é tão caro para nós, em cima da areia, em cima da terra, em cima de realidades frágeis. Bendito é o Senhor, o meu rochedo, que do alto do seu monte, Ele olha para mim, Ele cuida de mim. É nele que eu estou alicerçando a minha vida. É nele que eu estou construindo a minha família. É em cima do Senhor que eu tenho vivenciado tudo aquilo que Ele tem me dado a graça de experimentar. Por isso que na primeira leitura, São Paulo, ele começa dizendo para a comunidade de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor significa que é no Senhor que está a nossa força. É o Senhor a nossa fortaleza. Fortalecei-vos no Senhor para poder enfrentar, para poder encarar as lutas que virão. Fortalecei-vos no Senhor se dá à medida que nós nos aproximamos dEle. Se dá à medida que nós estamos em intimidade com Ele. A fortaleza está à medida que nós dobramos o nosso joelho diante dEle. À medida que nós rezamos o nosso terço, o nosso rosário,
O fortalecei-vos está na vida de oração. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, se eu não sou uma pessoa que rezo, se eu não sou uma pessoa que crio essa intimidade com o Mestre, eu nunca estarei fortalecido. Eu nunca estarei preparado para enfrentar as adversidades da vida. E as adversidades da vida virão, tendo nós fé ou não. Mas Santa Paulina, ela diz assim: não desanimeis, mesmo que venham ventos contrários. Quando os ventos contrários sopram sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, se nós estamos fortalecidos no Senhor, nós vamos resistir. Nós vamos permanecer. Mas isso se dá à medida que a minha vida cresce no secreto de Deus. À medida que eu rezo no meu quarto com a palavra, à medida que eu visito o Santíssimo Sacramento, à medida que eu sou um homem, uma mulher de Eucaristia, é o meu secreto que vai garantir estar fortalecido para as adversidades. Muitas vezes nós queremos os atos públicos. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas pensam de nós. Reputação é aquilo que os homens veem. Caráter é aquilo que Deus vê. Muitas vezes nos preocupamos com reputação, mas Deus olha o caráter. E o caráter só Deus vê. E o caráter do homem e da mulher de Deus é forjado no secreto. É forjado na intimidade. É forjado no face a face. É forjado quando eu decido ter amizade com o Senhor. O secreto acontece quando eu deixo de ser aquele colega, aquele da galera, aquele da turma, aquele que anda atrás de Jesus para se tornar amigo dele, amigo de Jesus. E não pense que você, sendo amigo de Jesus, terá privilégios. Pelo contrário, Ele ama os amigos com a cruz. Veja a vida dos santos. Todos têm a vida forjada na cruz. Por isso que Teresa de Ávila vai dizer: hoje eu entendo porque o Senhor tem poucos amigos. Hoje eu sei porque passou pela cruz. Antes da cruz nós somos colegas. Depois da cruz nós somos amigos. Antes da cruz nós somos apenas seguidor. Depois da cruz nós somos íntimos. Fazemos parte da família do Senhor. Somos amigos dele. E a palavra diz: fortalecei-vos na fé, porque sozinho nós não podemos lutar. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós necessitamos da presença do Senhor. Nós necessitamos da graça dEle. Por isso precisamos estar fortalecidos. Queremos lutar guerras, queremos viver batalhas, mas não estamos fortalecidos. Estamos fracos, distantes, longe do Senhor. Revestir da armadura de Deus. E nós só podemos alcançar este revestimento, essa armadura
quando justamente eu vivo o meu secreto. Quem quer ter boca de apóstolo, quem quer ter língua de profeta, precisa ter ouvido de discípulo. Precisa primeiro aprender a ser ovelha. Precisa ser cuidado pelo Senhor. Muitas pessoas hoje querem cuidar, mas não querem ser cuidados. Precisamos ser cuidados pelo Senhor, forjados no Senhor, aos pés do Senhor. E quando ele fala revestir, precisamos então viver isso, primeiro por meio da obediência. Porque quando nós somos obedientes, o inimigo não tem motivo para nos acusar. O inimigo não tem por onde chegar à nossa vida. Se tem algo que o inimigo não suporta, é uma alma obediente. Por isso que ele é o revoltado, o quebrador de promessas, o insubordinado, aquele que não se submeteu e não adorou a presença gloriosa de nosso Deus. Quando nós somos obedientes, quando nós vivemos sobre a bênção do Senhor e de alguém, o inimigo não vai conseguir chegar até nós. Ele não vai encontrar a brecha. Imaginemos como um piso que é colocado, ou um revestimento. A obediência, ela vem como um rejunte. Ela não permite a infiltração. Ela não permite que entre água. A obediência é o que rejunta a nossa vida, para não permitir nenhuma infiltração. Já o inimigo, ele usa daqueles que são desobedientes, porque se assemelham a ele, se assemelham àquilo que ele é, se assemelham àquilo que ele fez. Não obedecer, não submeter, não adorar o Senhor. Não vale a pena você rezar todos os dias, você rezar o rosário de dia, de tarde, de noite, de madrugada, você fazer promessa, você comungar todos os dias, ler a Bíblia. Na hora que Deus te pede a obediência, você não obedece. Nada que você faz vale a pena, porque a nossa fé precisa se dar na atitude, precisa ser concreta, precisa ser verdadeira. Se não vivemos essa obediência, estaremos dando motivos para o inimigo nos acusar. Por isso que nós somos convidados a nos revestir, como diz o apóstolo, da armadura de Deus. E aqui o apóstolo, ele fala numa espécie de uma guerra mesmo, de uma batalha. Primeiro é cingir os rins com a verdade. A verdade não é uma ideia. A verdade não é uma ideologia. A verdade não é uma filosofia, nem uma teologia. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é algo, a verdade é alguém. Quando a palavra diz revestir-se da verdade, tendo os vossos rins vestidos da verdade, precisamos estar revestidos de Cristo. Precisamos falar e andar na verdade. Os pés de um católico não pode tocar um lugar de mentira, um lugar onde a verdade não é vivida, onde a verdade não é pregada, onde a verdade não é anunciada.
cingir os rins com a verdade, é pedir a graça de fugir das ciladas do demônio. Como diz o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, ele que é o pai da mentira, porque ele é o oposto de Deus. É tão bonito quando a gente olha para a vida dos santos. Os grandes mártires morreram pela verdade. Muitas vezes nós negamos a nossa fé por pouquíssimas coisas. Muitas vezes negamos a nossa fé por vergonha, por fraqueza. Olhe para a vida dos santos que tiveram os seus corpos queimados, decapitados, macerados pela verdade. A grande pergunta é: eu estou disposto a morrer pela verdade? A verdade que eu creio, a verdade que eu professo, a verdade que eu adoro. Eu estou disposto a viver essa verdade? Porque se eu não estou disposto, eu não estou em Jesus Cristo. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, eu digo com toda clareza: se você não tem gozado de libertação e liberdade, é porque você não conhece a Cristo. Se você não tem gozado de liberdade e libertação, você não conhece a Cristo, porque quem conhece a Cristo é livre. É para a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos conquistou, nos salvou, nos chamou. O Senhor, Ele fala essa palavra, e aqui eu lembro do nosso grande Monsenhor Jonas Abib, que dizia assim: sim, não, não. Isso é viver a verdade, que o meu sim seja sim, o meu não seja não. Eu não posso voltar atrás, eu não posso retroceder, eu não posso olhar para trás. Lembra da esposa de Ló? Lembram? Quando ela saiu daquele lugar que não era para eles, o Senhor disse: não olhe para trás. Não olhe para trás. Certo momento, ela sentiu saudade. Certo momento ela titubeou. Certo momento ela duvidou e olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Eu quero dizer para você que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias, e dizer para você que está em casa, que reza conosco: o melhor de Deus está por vir e está à sua frente, não está atrás de você. Por isso que mesmo nos dias difíceis, nós somos convidados a prosseguir, a caminhar. Deus não tem nada para nós lá atrás, no passado. É à frente, é caminhando, é seguindo, é buscando. Vestir a couraça da justiça. Justiça, o Papa, nosso saudoso Papa Bento, ele dizia que justiça pode ser traduzido também por retidão. Justiça é aquela pessoa que busca uma vida reta. É aquela pessoa que sabe o que quer. Muitos relacionamentos hoje, casamento, namoro, noivado, acabam não é por falta de amor. Até se amam, mas não sabem o que quer da vida. Porque meninos vivem de conveniência, homens vivem de aliança. Quem vive de aliança sabe o que quer. Busca. Às vezes não é nem falta de amor, mas não sabe o que quer. Não sabe para onde vai. Para você vencer o teu inimigo, a primeira coisa que você precisa saber é o nome dele e quem ele é.
para usar das armas para vencê-lo. Às vezes a gente quer lutar, mas não sabe nem o nome do inimigo, nem sabe quem ele é. Luta no escuro. Agora, quando você sabe quem ele é, o nome dele, você vai criar forças, você vai estudar, você vai buscar um caminho para vencê-lo. Couraça da justiça. É tão profundo que a couraça no soldado, ela serve para quê? Para proteger o coração dos dardos inflamados do maligno. A couraça é para proteger o coração. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23 diz: o coração do homem é enganoso e injusto por natureza. Nós temos um coração de bailarina. O que é um coração de bailarina? Que vive dançando. A gente ama o Senhor hoje, mas amanhã a gente já está longe dele. A gente grita: Senhor, eu vou te seguir, mas amanhã a gente já está esmorecendo. A gente é forte no pedir, mas é letárgico no agradecer, na falta de seguimento. Vocês lembram do evangelho de domingo, do cego de Jericó? Quando ele foi curado, a palavra dizia, ao terminar, e ele seguia Jesus pelo caminho. A maneira de sermos gratos é seguindo e servindo. Nós não podemos viver esse coração de bailarina que não sabe o que quer, que não sabe o que busca. Hoje ama, amanhã não ama. Esse coração volátil, que não está firme no Senhor. A couraça é para guardar o coração. Ei, o coração é terra que Jesus e Nossa Senhora caminha. Cuidado com os falsos amores. Cuidado com as carências. Cuidado com os enganos da vida, que muitas vezes nos faz abandonar o Senhor e nos agarrar a essa vida, que é tão passageira, que é tão breve, e daqui nós não vamos levar nada, nem ninguém. Tenha o seu coração alicerçado no Senhor. Tenha o seu coração ancorado no Senhor. Tenha o seu coração fixos no Senhor. Não um amor de quirela, um amor de resto, mas um amor total. Um amor absoluto. Os pés calçados para anunciar o evangelho da paz significa caminhar segundo a vida do Senhor. Como dizia a primeira leitura também de domingo, eu vou te conduzir por um caminho e você não vai tropeçar. Anunciar o evangelho da paz. Padre, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de pregar. Eu tenho vergonha de cantar. Eu não tenho dom, não tenho talento. E quem disse que anunciar o evangelho é pegar um microfone? A gente anuncia o evangelho com a vida. E o primeiro lugar e mais difícil para anunciar o evangelho é dentro da nossa casa. Porque lá todo mundo sabe quem a gente é. Conhece as nossas fragilidades. Mas é lá que você tem que insistir. Na minha primeira paróquia, tem um casal muito querido. E a esposa de missa diária. O esposo é um homem bom. Mas ele ia na missa aos domingos, sempre, não faltava. Mas ela ia todos os dias. E muitas vezes a gente não respeita o tempo do outro. Muitos filhos, muitos jovens não vão à igreja porque os pais não respeitam o tempo. Fica buzinando no ouvido. E aí, por birra, ele não vai. Porque você, muitas vezes, é uma péssima propaganda de Jesus. O problema não é Cristo, são os seguidores dele, que são muitas vezes umas falsas propagandas. E essa senhora, às vezes, quase sempre, ela fala, vai tomar café lá, à tarde eu ia, né, gordinho, né, opa. Ela ia adorar, ela comungava, vamos lá tomar café, era a hora que terminava o atendimento eu ia. Aí ela chegava e falava assim para o marido, hoje o evangelho foi para você e você não foi.
mas todo dia. Aí ele bufava, ele ficava nervoso. Aí um dia eu falei para ela assim: o evangelho não foi para ele, o evangelho foi para você. Porque quem tem ouvido que ouça. Você fica tão preocupada do seu marido estar do seu lado e você não tem escutado o que Deus tem falado para você. Às vezes nós nos tornamos garotos de recado do Senhor. Ah, mas o Senhor, eu tenho rezado para meu marido mudar. Sabe por que seu marido não mudou? Porque Deus quer mudar você primeiro. Deus quer mudar você primeiro, antes de mudar teu marido e a tua esposa. Deus quer mudar você antes de mudar o seu filho. Mas você fica pensando tanto naquilo que ele precisava ouvir, que você não escuta o que Deus tem para você. Anunciar o evangelho é com a vida. É anunciar aquilo que você crê. É rezar. É ser dócil. É falar para o filho: filho, você quer ir na missa? Ah, não. Tá bom, filho. Quando você voltar da igreja, em vez de você chegar já xingando, bater na porta, você chega, você faz aquele jantar, aquele suco, aquela sobremesa, chama a sua família para comer. Teu marido vai falar assim: nossa, essa mulher mudou. Eu vou lá na igreja ver que Deus é esse que transformou essa mulher. O teu filho vai falar: eu vou lá na igreja porque minha mãe está transformada. Transformados para transformar. Transformados para transformar. Tome o escudo da fé. O escudo da fé. A fé é graça de Deus. A fé é a nossa proteção. A fé é aquilo que nos garante vitória. E vitória não é alcançar aquilo que você tem pedido. Vitória é alcançar a vontade de Deus, mesmo quando ela difere da nossa. Vitória não é Deus se submeter ao meu querer. Não. Mas vitória é viver o querer de Deus. E somente pela fé eu vou entender isso. Somente pela fé eu vou entender quando Deus diz não. Somente pela fé eu vou entender quando Ele fecha uma porta. Somente pela fé eu vou entender quando Ele não abre uma porta. Somente pela fé eu vou entender quando a enfermidade entra na minha casa, o desemprego, a morte, uma doença humanamente incurável. Somente pela fé. Fora disso é conveniência. O escudo da fé. O inimigo, ele tenta roubar a nossa fé. Ele tenta nos destruir. Ele tenta muitas vezes nos tirar. E aqui é a diferença da provação e da tentação. A tentação é um demônio que quer nos tirar. Quando o demônio nos tenta, ele quer nos tirar a família, o marido, a esposa, os filhos, a fé. O demônio tenta para nos tirar. Diferente de Deus, quando Ele nos prova, por mais duro que seja, Ele quer nos dar algo. Se você tem passado por provação, eu quero dizer para você: aquieta o teu coração, porque Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo grandioso na sua vida. Aquieta o teu coração e passe por essa prova, porque você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, mas somente pela fé. A fé em Jesus Cristo, a fé no Senhor, a fé em Deus. Tome o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra. Como a gente quer ir para a guerra sem a espada, sem a palavra? Lá na minha paróquia eu insisto: tragam a palavra. Tragam a Bíblia, traga a Bíblia no grupo de oração, traga a Bíblia nos momentos. A gente precisa ler, rezar a palavra. A espada do Espírito.
Todo soldado precisa saber usar a espada. Não adianta tê-la e não saber usá-la. Eu tenho a Bíblia na minha casa. Você usa, você lê, ou ela fica guardada, fica criando pó, ou a gente abre que nem simpatia, no Salmo 91, para quando a sogra ligar, falar que vai jantar, você vai lá e reza, aquele que habita a proteção. Não adianta ter espada se você não sabe usar. É a mesma coisa de não ter. Você precisa pegar a sua Bíblia e comê-la como pão de cada dia, porque nem todo homem vive de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa comer a palavra. A palavra é a resposta. Às vezes a gente busca resposta na terapia, que não é errado, é lícito. A gente busca resposta, liga para o fulano, reza por mim. A gente terceiriza a nossa vida de oração, a gente não reza mais. Hoje a gente gosta de terceirizar a nossa vida de oração. A gente liga na Canção Nova, pede para rezar. Liga lá no Frei Gilson, pede para rezar. Liga no Instituto, pede para rezar. Liga para o Padre Agro, pede para rezar. Liga para o Apostolado São Rafael, pede para rezar. Mas você está rezando? Eu estou fraco. Fraco ou não, você tem que rezar. Quantas vezes eu vi a minha mãe cansada, às vezes abatida, saindo de casa de madrugada cedo para ter que trabalhar como empregada doméstica, porque ela tinha que ajudar o meu pai a colocar o pão dentro de casa. Ela não tinha o direito de ficar ali descansando. Ela não tinha o direito de ficar, ela não tinha esse privilégio de ficar deitada. Ela tinha que enfrentar. A gente só enfrenta quando a gente prioriza. O que não é prioridade a gente não enfrenta, a gente não luta, a gente não paga o preço. Para de terceirizar a vida de oração. É lícito pedir oração, mas você deve ser o primeiro a rezar. Você deve ser o primeiro a colocar o joelho no chão, mesmo quando você estiver fraco. Porque São Paulo diz, é quando estou fraco que eu me sinto forte. A tradução correta é quando eu estou fraco, Deus me faz forte. Portanto, não adianta você ter a espada se você não sabe usar, se você não sabe enfrentar, se você não sabe golpear. Fique de pé. Quero convidar você que está em casa também a rezar conosco. Você que passou o dia conosco nessa quinta-feira de adoração. Você que rezou com o Rafa. Você que rezou com o Rodrigo. Você que rezou com o Padre Agro. Você que rezou conosco com a comunidade Canção Nova. Ou você que chegou somente nessa missa. Eu quero te convidar a erguer os seus braços. E por meio do Espírito Santo clamar a armadura de Deus. Pede para o Senhor te revestir. Pede para o Senhor revestir a sua vida. Pede para o Senhor revestir a tua casa. Pede para Ele te dar a espada do Espírito, cingir os teus rins, te dar a couraça, o capacete da salvação, para que você possa enfrentar, para que você possa fazer a vontade do Senhor, para que você possa viver a vontade do Senhor, para que você possa em tudo querer a vontade do Senhor. Oria la mara la era la 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 e barararara. Oria la mara la era la 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 la. Oh, ya la mara la era la la. Oria la mara la era la e. Oria la mara la 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 la. Meu Senhor, de ti. Quero
meu Senhor, eu preciso de ti. Erga seus braços. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso